Começa agora mais um episódio do podcast Alto-Falante. Hoje a minha mesa tá cheia, estamos repleto de gente aqui para trocar uma ideia. A gente recebe, Gatti, hoje quem? Professor Fadu. Professor, publicitário, doutorando em linguística e quando criaram o podcast, Fadu estava lá. Fadu, seja muito bem-vindo. Opa, obrigado, Fernando. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui no Alto-Falante. Alto-Falante é segunda casa, quase. É aí, isso, né, praticamente. Adoro estar aqui. Obrigado, Mário, também, que está aí no background para dar o apoio. Show de bola. E você que está aí assistindo, né? Show de bola. Nós vamos trocar uma ideia, a gente vai falar de comunicação, de novos meios de comunicação, vamos falar de podcast, vamos falar da coisa completa, né, Gatti? É, a gente tem 20 minutos pra falar disso tudo, eu duvido que vai dar. Mas tudo bem, se passar a gente grava outro. Vai ter que ligar essa câmera 35 vezes pra poder inteirar tanto assunto. O pessoal do TikTok, não perca a parte 2, né? É, isso. Fadu, mas vai dar certo. Você estava lá quando o podcast foi criado, né? Você viu? Nárnia, não é? Que tá lá o leão que fala, não concite a magia pra mim. Isso aí. Tava lá. Cara, mas você olha, estava lá. Olha, eu acho que sim. até porque o pessoal fala que o podcast, todo mundo fala assim, é novo, né? O pessoal acha que é uma mídia nova, mas não é, né? É novo, né? Então, eu acho que o podcast tem que ser agora bem utilizado, mas ele tá aí desde o início do iPod. O iPod chegou quando? Em 2003, 2004, né? Por aí. Então, quando chegou o iPod, o podcast surgiu como uma mídia para ser tocada no iPod. Por isso o nome, podcast, né? Aí, isso aí em 2004, então já os primeiros ali, mas esse formato agora tem vários, agora, né? É, muito bom isso, cara. A gente vai falar disso também, mas Fadu, vamos falar um pouco da vida acadêmica também, de como tá sendo essa coisa, porque a gente começou fazendo web rádio, né, lembra? Uhum. Aí depois a gente transformou o Alto-Falante num podcast, tem todo esse processo. Surgiu como blog, né? Isso. Primeira vez, depois virou web rádio, depois virou podcast, agora virou outro tipo de podcast. Agora virou videocast. Então vai indo. Então vamos evoluindo muito conforme o tempo vai passando. Fadu, e depois a gente vai entrar no podcast, vamos falar do seu trabalho com rádio também, né? Que não é de hoje. Aliás, Fadu é músico. O que fez som, o Fadu tá envolvido. É mais ou menos essa parada aí. É isso aí, né? O meu negócio sempre foi música, né? E hoje eu posso dizer assim, o que eu gosto de fazer, eu gosto muito de fazer comunicação, mas o meu negócio sempre foi e sempre será a música, cara. Eu sempre batucava nas coisas, né? A música sempre me chamava atenção. Você é batera, né? Eu sou batera, toco um pouquinho de violão, toco um pouco de guitarra, mas o meu negócio é batera. E eu, desde pequeno, a minha mãe sempre comenta que eu ficava do lado da vitrola, do lado do toca-discos ali, eu ficava do lado da caixa de som, assim, mexendo a cabeça, ouvindo as músicas, e aquilo sempre me encantou, né? E a música sempre me encantou. E eu tive o apoio dos meus pais, né? Muita gente às vezes tem, né, um dom para alguma arte e não tem o apoio dos pais, né? Eu tive, né, sempre o apoio do meu pai e da minha mãe e queria tocar bateria. E imagina que pessoa, né, maluca, queria ficar batucando nas coisas apenas. O meu negócio era só fazer batuque, né? Isso daí e vinha aquela pergunta, né, nas reuniões de família. Peraí, Fadu, mas você trabalha com o quê? Você faz o quê? Eu falo, sou músico, eu sou baterista. Ah, mas trabalha com o quê? Uhum. Aí ficava aquela coisa, né? O músico não é trabalho, música não é trabalho. Pois então, aí eu tocando, né? Eu sempre tocando, aí resolvi fazer administração de empresas. Cheguei a fazer administração, porque eu trabalhei muito tempo com comércio exterior, junto com meu pai também, em paralelo com a música. Você tinha quantos anos quando você entrou na DM? Quando eu comecei a fazer administração, eu tinha acho que 17. Foi logo que você saiu do ensino médio. Tropeçou do ensino médio na administração. Foi aquela primeira escolha que você não sabe muito bem, né? E eu tava naquela dúvida, né? E fiz um ano de administração, rapaz, fiquei... Tá agarrado aqui no curso. Não conseguia desenvolver aquilo, mas foi uma experiência boa. Mas aí eu tranquei, não dei conta, né? Continuei com a música até que descobri a publicidade e propaganda. Comecei a trabalhar, comecei a utilizar a música e sempre fui ligado em rádio, né? Sempre visitava rádios e estava sempre nos estúdios e ligava para pedir música, né? Aquelas coisas. E aí comecei a trabalhar, comecei a produzir spots, comecei a produzir jingles. Isso em estúdios, né? Isso em São Paulo e depois na cidade de Franca. Quando eu mudei para Franca, já me liguei direto nas rádios para começar a trabalhar com isso e fiz o curso de publicidade e propaganda aqui na Unifran, né? Eu me formei em 2001. 2001, 2002, eu já era um publicitário solto aí, né, para fazer acontecer naquela virada do analógico pro digital e tal. Mas eu fiz publicidade, para mim, foi uma luz. Foi incrível. Uma virada de chave ali. Foi uma virada de chave, porque eu descobri que eu podia unir a arte da música com o trabalho da publicidade e da propaganda. Para mim foi, sabe quando você fala, a
até que enfim me descobri, me encontrei, né? Então Achei, isso foi, né? Da luz. Foi o clique que faltava, cara, porque a partir dali também as coisas começaram a acontecer. Você tocava em banda, fazendo esse negócio da bateria aí? Como é que é? Sim, tive várias bandas. Quando eu morava em São Paulo, tinha uma banda de heavy metal, cara, de thrash metal, chamava-se War Death. Nossa senhora. Inclusive tocava junto com o pessoal ali, que hoje já seguiu carreira, continua no heavy metal, né? E aqui em Franca eu tive várias bandas, toquei em banda de baile, toquei até junto com algumas duplas sertanejas, mas lançamos um disco com a banda General Blues. Tem um disco, inclusive tá no Spotify, você pode ouvir ali, pode ir lá no Spotify procurar. General Blues. Só fazer um adendo antes de você fazer a pergunta. Imagina o Fadu tocando com sertanejo. Eu não consigo. Essa visão eu não consigo ter muito, desculpa. É porque eu fiz muito freelance, cara. E não tinha erro pra mim, porque eu falava, é música, tá precisando de bateria? Eu ia, cara, eu ia. Mas realmente, era hardcore no sertanejo. Não é muito sua vibe, né, Fadu? Hardcore no sertanejo, cara. Você gravou quando o disco da General Blues? Cara, o disco do General Blues nós gravamos em 2014, 2015. Já foi mais tarde. Foi recente. Mas você falou em gravar, tem uma passagem interessante. Na década de 90, nós tínhamos uma banda e tínhamos alguns sons autorais também, né? Com o pessoal da Metal Life, aqui na Cidade Franca, com uns amigos que a gente... Pô, somos irmãos aí até hoje. E nós fazíamos aquela barulheira nos ensaios e também tínhamos algumas músicas, algumas composições. Participamos de festivais, participamos ali do FECOC, do FICO. Uhum. Cara, nós fomos tocar... Fizemos um som em Franca, depois nós fomos para Ribeirão Preto, depois uma outra cidade e fomos para a final em São Paulo, no Ibirapuera. Tocamos no Ibirapuera. Isso era 93, cara, 94, alguma coisa assim. E fizemos um som lá no Ibirapuera, autoral tal, e fomos gravar. E gravamos, na época, no estúdio do Mauri Gatti. Grande Mauri, que é professor até hoje, cara. Um cara incrível aí, né? Aí, aqui obra do Mauri Gatti. Adendo, Mauri Gatti é pai do Gatti, tá? Deixa eu só situar todo mundo. O Mauri foi um grande professor também na área musical, que, inclusive, quando eu trabalhava na produção de spots e jingles, o Mauri sempre me apoiou muito, cara, e foi uma pessoa marcante aqui. E a primeira gravação que eu fiz foi com ele no estúdio do Mauri. E eu lembro muito bem, a gente pegava aquela fita, cara, fita cassete, né? E a gente ouvia, e, cara, ficava no carro ouvindo e virava e desvirava aquela fita até a fita acabar. O Gatti na edição vai colocar uma fita cassete, tá, gente? Mostra uma fita cassete. Tem que mostrar pros moleques que não sabem mais o que é. Mas era muito difícil gravar, cara. Hoje a gente tem como gravar no próprio celular, você baixa até um editor multipista aí pra você fazer. Cara, era complicado pra gente poder gravar e caro. Sempre caro. Instrumentos musicais, produção. Então, foi um período bem complicado. Se a gente tivesse as facilidades de hoje... A gente tinha gravado muitas músicas, porque a empolgação do pessoal na época, né? E aquela luz que tinha com o grupo junto, que era um grupo muito bacana. E não esqueço disso. O Mauri, inclusive, aí um abração pra ele. Viemos a trabalhar juntos na rádio. Quando eu me formei, fui trabalhar junto com o Mauri na rádio, inclusive na rádio 101.3, que era a Unifran, Universidade FM. Trabalhamos por uns bons 5 anos juntos, aí 4, 5 anos. Produzindo a rádio que foi marcante na cidade aí também, uma rádio que fez a diferença. Então vamos lá, vamos aproveitar que você pegou essa parte da rádio da universidade. Como que era essa rádio aqui dentro? Cara... Porque devia ser um negócio muito louco essa rádio funcionando aqui dentro, né? Cara, era assim, aquele pedaço ali onde é o estúdio de rádio hoje, é uma salinha, ali era só uma salinha de discoteca, porque era aquele pedaço todo ali que era rádio. Era a sala 8, né? Era a sala 8, aquelas 2 salas grandes ali. Uhum. A gente tinha... Cara, um estúdio completo de rádio, que eu lembro quando saiu a concessão, uma concessão de 25 watts. Tínhamos um time muito bacana, muitos programas temáticos, um circuito de pessoas voluntários. Todos os dias gravações, transmissões ao vivo. Eu lembro que a gente fazia links de externa, a gente ia para os eventos, fazia os links de externa. A rádio foi muito marcante aqui, com pessoas que a gente, quando se encontra, a gente se abraça ainda até hoje como parceiros ainda, como se a gente estivesse junto. Aqui na Unifran, cara, foi um verdadeiro divisor de águas. A comunicação da Unifran, que tinha a rádio educativa, Universidade FM, 105,9, 25 watts. Depois nós fomos para 1000 watts, e ela mudou para 101,3. Trabalhamos muito com cobertura de eventos, fazíamos programas temáticos, programas educativos. Tinha muitos programas. E era... Cara, eu me lembro...
Sabe quando você lembra de uma época que você fala, putz, uma época mágica? A época mágica era a nossa época da rádio, da Universidade FM, cara. E aqui, dentro da Unifran. Cara, eu lembro que eu vim aqui, na época que meu pai trabalhava aqui, eu estudava aqui no Objetivo. E a gente vinha aqui, às vezes, visitar. Você entrava aqui, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos. Nossa, mas era gigantesco, era um bagulho animal, assim. Eu lembro que eu achava sensacional. Lógico que eu era também. Tudo era maior. O Gatti é propriedade da Unifran, praticamente. Nossa, porque tá aqui desde quando o mundo é mundo, misericórdia. Cara, o estúdio era um estúdio fino, cara. Um estúdio com tudo do mais... A melhor tecnologia que tinha, o estúdio, os equipamentos. A gente tinha os primeiros softwares de automação de rádio, né? Nós começamos a utilizar, mas por um bom tempo nós fizemos assim como um rádio tradicional. Tocamos disco também, tocamos... Eu lembro que a gente fazia edições no MDzinho, cara. Tinha MD, fita... Né? Então, não tinha como eu não ter alguém na rádio. Assim como hoje, por exemplo, eu deixo uma rádio tocando 24 horas por dias, sem ter ninguém no estúdio, né? Por conta dos softwares de automação. E na época a gente estava ainda engatinhando com isso. Então nós fizemos aquele papel do DJ mesmo, que era o locutor. E vamos pro break, solta a fita e volta para o entrevistado. E tinha que ter alguém para tocar a próxima música, a próxima atração. Tinha que ter um dedo lá. Tinha que ter a intervenção humana ali, né? E isso foi marcante para mim, cara, porque disco, para mim, é ainda uma coisa presente. Porque eu tenho lá minha coleção de discos de vinil e tal. Mas tive a oportunidade de ver essa transformação que todos os veículos passaram. Tive uma loja de discos também na cidade de Franca aqui. E a gente, por um bom tempo eu vendia disco mesmo, vinil. E nós começamos, na virada ali em 95, 96, começamos a receber ali os CDs que estavam substituindo os discos. E eu lembro bem, cara, que era assim, algo fascinante realmente o CD, né? Você fala, uau, digital, né? E aquilo encantou todo mundo, mas a gente percebe que aquele fascínio do disco está além da música, porque você pega um disco ainda hoje, né? Você abre, você pega o encarte, aí além do encarte tem as fotos. Ah, cara, é impressionante. Cara, mas é que o analógico ele tem um trampo envolvido nele que é diferente, né? Eu tava vendo um vídeo sobre como funciona fotografia de filme e o trampo que tá em fazer a foto com o filme, do jeito que você quer, e você tem só 36 fotos no rolo, então você precisa focar bem no que você está fazendo. Você tem um envolvimento emocional diferente do que você pegar uma câmera digital e tirar 300 fotos e escolher uma. Com o disco era a mesma coisa. Pô, os caras ficavam 6 meses fazendo um disco. Aí ia fazer a capa do disco. Não tinha Photoshop para fazer. Os caras tinham que fazer a montagem os Beatles, quando foram fazer o Sgt. Peppers, eles tinham que montar a porra do pessoal lá no fundo e ficar na frente para tirar a foto. Então era uma outra parada, né? Acho que é por isso que tá voltando muito também isso. E a qualidade, né? Que o pessoal fala do analógico também, no magnetismo da fita, né? Que dá aquela pressão. E é uma forma também que você falou, que a gente tem que observar que as formas de edição, a pré-produção também era outra. E aquele detalhe, aquele cuidado, ele tinha que existir, mesmo se a pessoa fosse a mais desleixada que fosse. Tinha que ter, por quê? Uma edição linear. Uma edição linear, o que é? É uma fita, né? Você desenrola a fita, então toda a sua gravação está nessa linha do tempo, né? Opa. E essa edição linear era na tesoura. Que a gente passa aqui, volta ali. Tem que cortar. Então você ia até um determinado ponto, marcava na fita, cortava na tesoura e depois colava. Essa edição era muito artesanal, assim, né? Esse cuidado com cada trechinho, tanto para áudio quanto para vídeo. Você falou do Sgt. Peppers? Sim. O Sgt. Peppers, se a gente for pegar a produção do Sgt. Peppers, se você pegar para ouvir aí o estéreo, você vai observar que tem um instrumento tá de um lado, o outro tá de outro. A bateria, em algumas músicas, ela tá junto com a voz. E é porque eles tinham apenas 4 canais para gravar. E o que faziam? Eles gravavam no outro, né? Um no outro, passava um para um lado apenas, do lado esquerdo. Aí você aproveitava aquele canal. Enfim, era uma gambiarra, né? Literalmente. Muito bem produzida, né? Uma gambiarra muito bem produzida. Mas é genial, né? Aí você escuta hoje em dia, tem aquele corpo, né? Da produção dos Beatles, né? A gente vai viver, você falou agora, tem muita gente revivendo. A gente vai viver uns 2 ou 3 anos de pura memória afetiva. Muitas coisas... Você pode ver que a Rede Globo resolveu fazer novelas remakes para trazer aquele pessoal de lá para cá. Algumas coisas antigas estão sendo remodeladas para trazer, porque o pessoal está numa carência de coisa. Porque a gente vive um momento que está tudo muito rápido, mudando muito depressa, né? Então a gente vai ver um tempo aí de memória afetiva.
de buscar coisas antigas para poder reviver momentos que foram marcantes. Até a moda dos anos 2000 tá voltando, que é um bagulho que todo mundo sempre achou horroroso. Sim. Brega pra caralho, até isso tá voltando. Então é um momento de revival aí muito forte. E a comunicação tem papel fundamental nisso. Com certeza. Não, nós temos que o que é inovação? O que é inovação? O Mário tá aqui, tá observando. A inovação, ela é um remake. Você tá inovando. É algo que já foi feito e você faz de forma diferente. Isso é inovar. Então você traz uma nova roupagem para aquilo que era. Inovação tem muito. O pessoal tem muito a imaginação que inovação é criar algo que não existe, é uma coisa. Não, inovação é você pegar o negócio ali e fazer que aconteça de uma forma diferente e mais prática, que isso é importante. Pegar que aconteça de uma forma muito mais prática. É justamente o que falou de podcast. Podcast é o novo rádio. Sim. Né? Se utiliza da linguagem radiofônica ali e nós, com essa linguagem radiofônica, né, aqueles 4 elementos, né, que é a palavra, né, no caso a voz, a música, o silêncio e os efeitos sonoros. Isso tudo junto e misturado é a linguagem radiofônica, né? Só que aí, no caso, para a gente produzir algo relevante hoje, eu tenho que ver como que aquilo foi feito. Os programas, os grandes comunicadores, né? Assim como a TV bebeu na fonte do rádio para produzir os seus programas, o pessoal falava, quando surgiu a TV, o rádio vai acabar. Nada disso. Ele se reinventou e sempre se manteve ali como um grande comunicador imediato ali, né? Então, ele se manteve. Aí depois chegou a internet, falou, a TV vai acabar, que nem agora o pessoal fala, tem Netflix, a TV aberta vai acabar. Cara, os maiores investimentos em publicidade ainda são em TV aberta. Estão na TV aberta porque a TV aberta é o que contempla a maioria da população desse país, né? Não é todo mundo que tem stream em casa. Não, a palavra é acesso. Isso, acesso. Esse acesso é o que permite, né? Então a TV aberta ainda é o grande filão da publicidade. É o grande canhão de audiência que pega todo mundo. A Rede Globo, por exemplo, está em 98% do Brasil. É um alcance que a internet ainda não chega nem perto. Com emissoras próprias e filiadas. As outras emissoras têm 85%, 90% de acesso ao Brasil todo. Então, esse momento aí, o pessoal, a televisão vai acabar. Tinha uma atriz agora, falou, a Lúcia Veríssimo, se eu não estiver enganado. A televisão aberta vai acabar em 5 anos. Eu acho muito difícil. E a TV, ela tem um elemento que a internet não tem, que a TV entrega para você. A internet você tem que buscar, sim. Entendeu? E tem esse elemento também. Muita gente, principalmente o pessoal mais velho, não consegue abrir um YouTube da vida para ir procurar o conteúdo que eles querem. Sim. Pra eles é muito mais prático ligar a TV e assistir o programa sendo apresentado. Pronto. É o sob demanda, né? On demand, isso aí que você tem, né? Isso que você falou foi também um divisor de águas quando inventaram um controle remoto, que a pessoa não precisava mais ir lá no aparelho televisor, mudar o canal ali, né? Ia lá na roletinha, pic, mudar o canal. O HF. O controle remoto, rapaz, trouxe essa possibilidade da pessoa ficar lá, bonitão, no sofá e tal, e escolher o seu canal. Mas também trouxe um trabalho a mais pro usuário ali, que era justamente, ele não sabe o que ele quer assistir, na verdade. Ele tá com outros problemas ali, né? Isso tá sendo uma coisa marcante hoje em dia, porque, vamos fazer uma experiência rápida aqui. Quantas vezes eu vou falar porque isso acontece direto. Às vezes eu entro ali no Netflix ou eu entro no HBO, cara, fico quase... Meia hora pra achar um filme, um legal. Esse não. Esse não. Esse talvez. Vê de novo esse, não sei. Aí você muda e você vai pra um outro. Vai pra um HBO, você vai pro... Não temos propaganda aqui de nenhum canal. Não tem como falar, fugir Pode também falar, de falar, né? A TV aberta, ela presta um serviço nesse ponto também. É onde ela te oferece fala assim, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra você quer saber sobre determinado assunto? Tem o programa, tem o documentário, tem... Tem a novela num determinado horário. E o On Demand é ótimo, excelente, adoramos, né? Está sendo muito bom. Mas essa questão da prestação de serviço, onde a TV entrega esse entretenimento, é algo que agora nós estamos vendo quanto é importante. Quanto é importante. Mário, como é que tá aí a câmera? Falta pouco. A hora que bater aí, você aperta de novo. Isso. Eu tô preocupado só aqui. Se coisar também, a gente aperta de novo. Controle, foi ele que caiu? Foi ele que caiu. Se fosse meu celular, tava morrendo. Volta de novo lá. Não, vamos esperar mais um pouco, dá pra... Deixa ele acabar aí. Dá pra tocar. E hoje a maior parte, até um investimento muito pesado que as empresas, como Netflix, Facebook, as empresas que trabalham com promoção de conteúdo, na verdade, né? Onde que eles investem? É inteligência artificial para ler o usuário e saber o que entregar para ele.
Sim. Então, isso tem esse ponto também, né? É legal você ter tudo lá, mas eu adoro que o YouTube me recomenda vídeo. Quando ele acerta, eu acho do caralho. Porque quando muitas ele vezes. Acerta, ele é ótimo. Porque às vezes ele te manda um vídeo que você fala, cara, era exatamente isso que eu queria assistir. E é um negócio que às vezes eu tento pesquisar e eu não consigo acertar a pesquisa pra achar aquele tipo de vídeo. Mas depois de eu pesquisar o assunto, ele me traz o vídeo daquele jeito. Então, isso também é uma coisa que a internet, eu acho que puxou um pouco da televisão. A televisão meio que fazia isso, né? Pegava a audiência, adaptava os programas. Esse programa aqui melhor nesse horário, porque tem mais gente que vai acompanhar esse programa aqui. Né? Então a televisão tem esse manejo de poder levar os programas. Você quer ver interessante? Que as empresas de streaming, elas anunciam onde? Na TV aberta. A Amazon fez uma parceria com a Globo para poder pegar a Copa do Brasil, por exemplo. Então, eles sabem que a TV aberta é essa escora, digamos assim, né? Para que eles possam crescer também. Eles fazem investimentos milionários. Aí a Netflix fez comercial no Jogo do Brasil, na Globo. Usou o Galvão, o TikTok usou o Galvão. Então, é muito, muito pesado, né? Também. O conteúdo que a internet... Quando chegou, né, essa nova, né, essa maravilha da internet... Vamos lá, né? você tava lá. Quando que você sentiu que fez essa virada? Cara, fez a virada... 2000 e quê? Não, foi na virada... Uma coisa que foi sensacional foi essa questão da automação. Isso foi um marco pra gente na rádio. O quanto auxiliou, quanto nos ajudou. Eu poder fazer uma programação prévia ali e mandar essa programação via dados. Isso foi uma coisa impressionante. O fato da gente transformar o analógico em digital é justamente naquele ponto que eu percebi. Na minha loja de disco, eu vendia disco, comecei a receber CDs e comecei a fazer um fluxo de informações diferente do que eu fazia. Quando eu vi que realmente mudou, foi quando eu percebi que eu podia fazer download dos discos da banda que eu mais gostava. Cara, pra mim sempre era uma coisa muito, muito marcante pra mim. Eu vivia música, discos. Então eu lembro muito bem que lá quando eu morava em São Paulo, aí saiu o disco novo do Metallica, por exemplo. Eu lembro muito bem, na época tinha saído o álbum preto do Metallica. E pra ouvir o álbum preto, cara, eu tinha que pegar a mídia física ali, o disco ou a fita, colocar pra ouvir. Ou esperar que o rádio tocasse. Porque fala assim, olha, nesse domingo, eu lembro que o Comando Metal fazia isso lá no 89 em São Paulo, eu lembro muito bem. E nesse domingo vamos tocar aí na íntegra o álbum do Metallica. Cara, eu ficava louco com isso. O cara avisava que ia tocar o álbum. E eu ficava louco esperando pra ouvir, porque você só ouvia mesmo no rádio, ou se você tivesse acesso a algum amigo que viajava e tudo mais. E você gravava do rádio com a fita também? Gravava do rádio. Eu fiz isso muito. Eu fiz isso muito. Gravava do rádio as músicas que eu gostava mais, eu gravava na fita. E essa era uma prestação de serviço do rádio. Ele falava assim, essa é pra você gravar. Isso, falava desse jeito, é pra você gravar. Aí não tinha nada, era a música prontinha, você ficava lá esperando pra você botar ali pra você fazer a gravação. Então, era um bagulho louco, mano. 101.3, no meio do começo da música. Cara, respondendo diretamente a sua pergunta, foi o SoulSeek e o Napster, duas ferramentas que alguns colegas devem saber do que eu tô falando, que permitiam que eu baixasse as músicas. Você fala assim, Fadu, você fazia pirataria? Eu nem sabia o que era. Eu sabia que eu colocava ali Metallica ou tinha algum música outro pra você baixar. E eu conseguia baixar o disco. E isso foi também para os artistas algo que mudou o cenário, né, cara? Porque tem um livro muito bom que fala sobre isso, que é do Chris Anderson, se chama A Cauda Longa, que ele mostra justamente essa divisão ali do analógico para o digital e as possibilidades de acesso que a gente começa a ter com isso. Mas isso aí, quando a gente começou a trabalhar no digital mesmo, foi justamente na virada do milênio ali, do ano 2000 e tal. 2.1 ali, 2.1. Até 2010 nós começamos a reproduzir as coisas, reproduzir e também remontar, porque o que aconteceu com a internet e com o ambiente digital nesse momento? As coisas que eram reais, elas tinham que também estar no ambiente digital. Então as pessoas estavam começando a transpor os mapas, museus começaram a mostrar o seu espaço, as cidades, o turismo, tudo mudou. Porque se antes era uma página em branco, aquele espaço digital da web, ele precisava ser preenchido com alguma coisa. Né? Tanto os domínios e todos os espaços ali precisavam... E tudo isso foi uma representação do real. Então tudo precisou ser digitalizado. Então teve um momento ali bem apenas disso, de catálogo, recatalogar as coisas. O que significa isso, aquilo? É o trabalho do Google, né? É o trabalho do Google e o... Internet de escada. Você chegou a pegar a internet de escada? Só o finalzinho. Só o finalzinho? Você só podia usar a internet sábado depois das 2.
durante o dia e todo dia depois da meia-noite. O Mário também lembra disso, o negócio era muito louco. Fudeu o horário de sono de muita gente. Não, calma, eu virava à noite no computador. Por quê? Estragou o sono de muita gente. Você ficava o dia inteiro sem poder mexer naquilo. Então você só podia mexer de meia-noite. Eu estudava em Orlândia na época, quando eu comprei o primeiro computador. Então eu chegava de Orlândia 11h30, já ficava na expectativa de da meia-noite e no computador ligado. Olha aí. E a internet de escada ficava a noite inteira, rodava a madrugada. Para você conseguir acessar a internet, né? Você demorava aí uns bons minutos apenas para fazer a conexão. Pra fazer a conexão, demorava aí 5, às vezes 10 minutos para fazer a conexão. Dial up. E ficava. Connection. Quer ver, você falou agora, um outro ponto também que foi marcante é que nas rádios, eu lembro quando eu visitava as rádios em São Paulo e quando eu também fazia esse meu trabalho de produção, quando a gente ia nas discotecas das rádios. Cara, você chegava na discoteca a nossa rádio aqui, a discoteca da rádio, cara, eram 2 salas. Duas salas só de discos. Discos, CDs, fitas, né? Bem organizados, ali catalogados e tal. 2 salas dessas aqui, assim, ó. 2 salas dessas só de disco. Se você vai lá na Cultura, você vai lá na Paulista, em São Paulo, nas rádios, eles têm até hoje o acervo deles. Cara, tinha um andar inteiro só de discos, que era a discoteca. Um ponto que foi marcante foi quando, de repente, o Mauri também chegou pra mim e falou assim, ó, tá aqui, ó, a nossa discoteca. Tava num aparelhinho. Peraí, mas todos os nossos discos já estão... Sim, todos os nossos discos estão digitalizados. Você viu? Cara... O baque é grande, o baque, né? Grande. O baque é grande. Só que, veja bem também, eu não tenho como chegar nessa caixinha aqui e ter aquela mágica que eu disse há pouco, de pegar o artista, cara, olhar a foto, ler o encarte, porque era gostoso você colocar o disco e ficar viajando no encarte ali. O audiovisual é isso, né? Um pouco também dessa mágica foi perdida com isso. Porque aqui eu tenho todos os discos que eu tinha aqui, na discoteca. Só que eu não tenho mais aquela aura. Né? Aquela aura da música, do disco. Porque a arte não tá só na música em si, né? Ela tá em toda a produção ali, a plástica do negócio, né? O próprio... Pega um cara que nem o David Bowie, por exemplo. É muito mais do que a música, né? Ele é o cara, o David Bowie é a presença. Os Beatles, tudo bem, a gente escuta Beatles, os caras são geniais. Mas se a gente for pegar aquele trabalho dos caras ali, né? Onde eles tiveram as 2 fases ali, o visual é muito importante. E essa mídia, né? A mídia tá voltando, os artistas estão gravando discos novamente agora. Eles lançam na internet e tal, e lançam seus discos, porque aí agora que eles estão ganhando grana com isso, vendendo, né? Eu tava falando até com a Luísa, no Núcleo, ela comenta que isso lá na Coreia, com o K-pop, é muito forte, essa parte de disco. Ela falou que a galera compra, tipo assim, cada lançamento é disco. Que tá tendo um revival de disco lá, mais forte que aqui. Acho até por grana, né? É uma coisa cara, o disco. Caro, ele voltou e voltou super valorizado. É uma coisa mais de coleção. Então ela falou que lá tá tendo um puta mercado de novo disso. E é natural, né? Se a gente for pegar a inovação hoje em dia, nós temos que voltar pro passado para conseguir dar aquele salto pro futuro. Aquele salto pro futuro, ele só acontece quando a gente resgata alguma coisa aquelas pérolas, né, do passado. A gente recicla, inova e traz, né, pro real, né? Então, eu gostaria de, inclusive, pegar o nosso disco do General Blues e passar ele para vinil, gravar ele em vinil também, né? Mas... Ó, sumiu. Ô, Fadu, e... Legal. Você aqui, sabia? Assim que funciona. Ao vivo tem essas coisas. Ó, e... Ô, Fadu, você que é um cara que trabalhou com produção de conteúdo há muito tempo. A gente tá falando do podcast. Podcast, ele é uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que é um formato de 3, 4 horas, ele bomba aqui no Brasil através dos cortes. Eu acho que não deu play. Deu? Então apagou. Foi. Ele bomba aqui no Brasil com os cortes, que são reduções, pedaços do podcast. Então, apesar do pessoal, que a gente achava que ninguém ia consumir um negócio desse tamanho, né? Mas o pessoal consome, mas bombou através dos cortes. E hoje tá tudo mais curto, né? É TikTok, é Reels, é Shorts, é uma coisa assim. O que mudou quando você produzia conteúdo para um pessoal que conseguia sentar e ouvir 40 minutos de um álbum, e hoje o pessoal quer um negócio em 30 segundos, 60 segundos? Como é que isso funciona, assim, para você? Qual que foi o bug que deu na cabeça de todo mundo? O bug é que hoje em dia nós estamos também no background das coisas. Nós estamos aí no backstage também, mesmo quando a gente está de fora. E antes não tinha diferença. Às vezes, para eu produzir algo de 30 segundos, eu ficava o dia inteiro no estúdio, às vezes fazendo takes de gravação e tudo mais. E muitas coisas que aconteciam nesses takes eram, sim, muito interessantes e tudo podia mudar ali naquela produção, né?
E se tivesse, na época, a possibilidade de eu fazer uma transmissão dessa minha pré-produção e tal, seria excelente, né? Seria ótimo. E o que eu vejo hoje em dia é que esses cortes, eles são justamente para que a gente possa, naquela cauda longa ali, pescar a nossa audiência, o nosso público. Por quê? Um público bem direcionado, bem segmentado, ele fica, assim, 2, 3 horas ouvindo um podcast. Principalmente quando está falando de um assunto que ele não teria outro espaço para isso. Na TV, eu não tenho espaço. Lá, eu continuo com 30 segundos, com 1 minuto, com 15 segundos na TV. Ou se eu vou falar de algo genérico, como as mídias sempre fizeram, eu não tenho que ficar 2 horas falando de algo que já está todo mundo falando. Satura, né? O que eu vejo na pergunta que você fez, Léo, é que a segmentação de conteúdo fez com que esse modelo tivesse espaço. Por quê? Se eu vou falar... Eu vou pegar agora, vamos falar sobre podcast. Vamos dizer, se a gente vai falar sobre podcast e ir no detalhe do podcast. Eu que sou interessado, cara, eu vou querer ouvir tudo. Quem foi o primeiro cara que fez, como que era produzido, a diferença do analógico pro digital, quais foram os países que adotaram, que fizeram. Porque cada assunto, eles têm tantas nuances e tantos detalhes a serem discutidos que às vezes a gente, numa mídia tradicional, não teria o tempo necessário. E o pessoal falava, isso é só pessoalmente, vamos dizer assim, para você conhecer um assunto, né? Eu acredito que essa segmentação de conteúdo, esse nicho que traz para todas as áreas, porque nós temos aí hoje podcast, cara, podcast na área, todas as áreas. Turismo, gastronomia, médico, medicina, comunicação. E quando eu falo esportes, antes eu tinha ali um programa específico de esportes, genérico, que durava 1 hora e que falava sobre aqueles esportes que estavam em pauta. Uhum. O que um podcast faz hoje, e os canais como Web Rádio ou os canais customizados, o que eles fazem pra gente vamos falar sobre aquele time, vamos falar sobre aquele autor, vamos falar sobre aquela situação no detalhe. Então nós vamos a fundo. O grande lance é esse espaço para a segmentação de conteúdo. Você acha que o detalhamento, profundidade de conteúdo... É um detalhamento, com certeza. Você ir a fundo no assunto para você se informar. Porque não deixa de ser uma prestação de serviço. Né? Então o podcast hoje de 2, 3 horas, a não ser aqueles que ficam muito realmente que o pessoal... Tem muita gente que fala e não fala nada, né? Isso, é o que mais tem na internet, né? Isso. Aí fala, não fala nada. E tem muita gente que ainda fala sobre... Se eu pego alguma coisa sobre fofoca, por exemplo, um programa de fofoca, cara, tem fofoca que não acaba mais. Então, às vezes, um programa de 5 minutos não basta, né, velho? Então, eu tenho que entender que todos os assuntos precisam dos seus detalhes e suas nuances. E o podcast trouxe isso. Principalmente quando eu tenho uma democratização. Eu não tenho só ali os comunicadores fazendo. Eu tenho pessoas normais, comuns ali. O meu sobrinho ali faz o podcast, né? A minha filhada faz o podcast. Ela faz. Isso, cara... A internet trouxe essa democratização, né, Fadô? A internet conseguiu... Lógico, deu voz para muito idiota. Nós temos que reconhecer isso. Isso palco é importante. Pra maluco. Isso. Mas a internet... bate palma pra caralho. Esse que é o problema. O Twitter adora bater palma pro maluco. Eu acho que o problema não é o maluco falar, é alguém bater palma. Eu acho que é aí que tá o problema. Mas a internet democratizou essa forma de fazer comunicação, das pessoas terem a possibilidade de colocar as ideias delas no ar, né? Sim. O Twitter que tem mais maluco que você está falando, mas qualquer pessoa hoje pode ter um canal no YouTube, menos o Monark. Que é importante a gente frisar que ele não pode ter um canal no YouTube. Mas assim, qualquer pessoa você pode ter um canal no YouTube, você pode ter um Instagram, você pode ter um Facebook, você pode ter um canal no Spotify, através do Anchor. Então a possibilidade de da informação correr, a ruim, mas também a boa, né? Não devia fazer dessa forma, mas hoje está assim, mais ruim do que boa. Informação na internet. Mas então as pessoas conseguem. Eu lembro de um menino em um dos morros do Rio de Janeiro que ele tinha um Twitter que ele informava o dia a dia do morro. Né? Ele informava o dia a dia do morro, o que estava acontecendo no morro, ainda quando o Twitter tinha só 140 caracteres, né? Hoje é mais, né? 200 e... Hoje dobrou. Coisa, 200 e então, pouco. Mas antes era 140, quando o Twitter só tinha 148 caracteres, ele informava o que acontecia no morro. Então, tiroteio, tudo ele estava ali no Twitter informando as pessoas. Então, deu voz para que todo mundo pudesse se comunicar de forma muito ampla, né? Sim. Muito bom. Essa democratização é incrível, cara, porque voltando ainda no tempo, na época da nossa banda, cara, como eu queria poder gravar, poder mostrar para todo mundo, falar do que a gente ouvia, compartilhar aquela inspiração, né, que tava ali momentânea, para também trazer
cara, fazer isso girar, né? Essa música girar, esse assunto correr. E não tinha. Na época, eu gravava minha fitinha, cara. O máximo que eu podia fazer é gravar várias fitas e mandar pelo correio. Né? Era uma coisa assim. Agora, eu com alguns cliques, eu consigo disponibilizar o meu conteúdo. E não somente musical, né? Um conteúdo de bate-papo, de assuntos variados ali, né? Então, aí você falou, hoje em dia, nós temos na palma da nossa mão uma rádio, uma TV, um blog, uma revista, nós temos tudo. Todos os meios de comunicação que antes era monopólio de poucos, hoje é para muitos. E se você falou para mim, tem palco para maluco. Palco para maluco, porque o que não falta é maluco. Então eles se encontram ali. Se encontram, né? Então, acaba se juntando. Todos os assuntos têm os seus afins ali, né? Tem as suas pessoas relacionadas que precisam dessa comunicação. Né? Fadu, tem uma parte interessante que a gente devia falar, que é como que evoluiu dar aula, né, porque você deve ter dado aula no analógico, na época do analógico. Projeção de slides ali, então, aquela como é que chamava aquele esquema que você colocava na luz e refletia na... Cara, eu esqueci o nome, mas é isso aí que eu queria. É o projetor. Escrevia na transparência. Já teve aula disso? Com alguém que fez isso? Não, isso eu não peguei. Não pegou? Escrevia na transparência, certo? Fazia uma folha de sulfite assim de transparência, você escrevia lá, botava num bagulho que refletia na parede. Sei. Isso aí é que nem projeção de sombras, cara. Antes é um pré-cinema. Era um bagulho muito louco. Mas como que foi você acompanhou essa evolução? Como que era dar aula antigamente para hoje? Como que foi esse processo? Eu cheguei a montar transparências. Você fez transparência? Aula. Minhas primeiras aulas foram assim. Eu comecei a dar aula em 2004. Quando eu saí da faculdade, eu passei num concurso da Unifacef e comecei a dar aula de rádio na comunicação. E as minhas primeiras aulas eu lembro muito bem. Que o que eu tinha de recurso ali era, assim, o meu aparelho de som e tal, e as minhas transparências. Cara, a grande diferença não é nem na aula em si, mas é na possibilidade de você buscar encontrar conteúdos a qualquer instante. Né? Então, tanto para o professor quanto para o aluno. Muitas vezes você chegava na sala de aula para conversar sobre um determinado assunto e aquilo era novo para todo mundo, né? Hoje em dia não tem mais nada muito mais novo, né? Então, assim como a discoteca perdeu um pouco a magia... sem a capa dos discos, alguns assuntos e aulas elas também. Então a gente teve que se reinventar para isso também. No meu caso, como eu adoro o audiovisual, multimídia, foi uma mão na roda, né? Porque, tudo que eu precisava era de um ambiente onde eu encontrasse tudo e pudesse compartilhar tudo. Na área da comunicação, isso daí foi, cara, um salto. Eu só tenho a agradecer aí a tecnologia, o nosso Bill Gates, o nosso Steve Jobs, os nossos queridos aí da comunicação, como dizia Nicolas Negroponte, cara, é um novo momento. E é a comunicação, do jeito que ela está hoje, se a gente pegar pegar o McLuhan, que fala que o meio de comunicação é a extensão dos braços do homem, cara, hoje em dia é como se a gente pudesse abraçar o mundo inteiro, assim. Né? Uhum. Era legal na aula, com a época da transparência, quando você pegava os alunos também e levava para um lugar. Falava, então vamos lá para uma rádio conhecer. Putz, aquilo lá era um... mágico também. Era mágico. Eu agora, às vezes, eu não tenho condições de levar eles pro estúdio, mas eu tenho como trazer o estúdio até eles. Eu lembro quando eu visitei o Correio. Visitei o Correio para ver como é que funcionava o processo do Correio. Era molequinho ainda. Faz muitos anos atrás, muitos anos. Então, assim, era moleque, a gente foi no Correio. Ver como funcionava o Correio, como que era o processo. Chega a carta, separa a carta. Isso foi quando fundou o Correio, mais né? ou menos. Inclusive, ele foi um dos fundadores. Do Correio. Corta. E você sabe quantas vezes que eu mandei uma carta na minha vida? Quantas? 3. Olha aí, cara. Mandei carta 3 vezes só na minha vida. E carta pra buscar, pra ganhar alguma coisa. Era sorteio, era uma cara, coisa assim. Você falou um negócio incrível agora. Eu tive uma época de mandar e receber cartas. A gente fazia no finalzinho de ano cartas pros amigos e tal. Eu lembrei agora uns amigos que foram viajar pra fora na década de 90 também. Ficaram um tempo fora. Esses dias pra trás, tava mexendo nas coisas, abri ali. Achou as cartas? Achei, cara. 3 folhas, assim, escritas à mão, com emoção. Acho que tem até uma parte, assim, meio desfeita, de lágrima da época do negócio, né? Porque o negócio é emocionante, cara. É emocionante. Aí você olha e fala, putz, a pessoa dedicou aquele tempo pra escrever, né? Escrever aquilo. É uma coisa fora de série, cara. E acho que a palavra do nosso podcast é dedicação. Tudo que você se dedica e você pega no detalhe, funciona. E aí o fato de você escrever uma carta, de você fazer um artigo, fazer uma capa de um disco, no detalhe, com dedicação, é um detalhe. Hoje em dia, não que não tenha isso. Não estou generalizando de forma alguma. Mas nós temos que entender que muitas vezes esse detalhe passa despercebido. Passa. Por exemplo, eu tinha que dar um abraço no amigo no aniversário dele e saber de cor o dia do aniversário dele. Cara, no meu aniversário, eu recebi tantas mensagens de pessoas que eu nunca vi na vida.
Porque o Facebook no instante apenas assim, ó, um joinha. Não tô, de forma alguma, foi muito bom, mas é diferente daquele abraço do amigo que vai lá te ver, né? A internet te entrega prontinho. O Facebook fala assim, ó, seu fulano faz aniversário, esquece não. E a emoção da pessoa que está também dando parabéns ali é outra. Fala, parabéns, cara. Tá tudo certo, né? É diferente. E só um detalhe aqui. As pessoas escreviam, tá? As pessoas escreviam. Hoje não se escreve tanto mais como antigamente. Mas as pessoas escreviam antigamente. Eu fui aplicar a prova para os alunos recentemente. A prova, à mão. Na metade da prova... Já tinha que fazer alongamento, velho. Tá com o Ler já. Já tava doendo a mãozinha. As pessoas escreviam. Hoje não se escreve tanto como antigamente, mas as pessoas escreviam. Tinham letras bonitas, tinha que fazer caligrafia. Minha mãe, cara, eu lembro... Não posso falar nada. Beijo, mãe. Você não tem muita moral pra falar, né? De letra não posso falar de ninguém. Não vou falar de ninguém. Infelizmente eu não posso falar. Show de bola. É só uns inscritos meio chama-se garrancho. Mais ou menos por aí. Você viu aquele dia que eu vim entregar pro Mário papel ali. Você viu como é que tava bem escrito aqui. Desenhado. É subliminar o negócio. Ele catou, mas falou, o que tá escrito aqui? Eu falei tal coisa. Aí foi peguei a outra, falei, pera lá. Foi direito assim, eu falei, tá escrito isso. Sabe o que eu lembro que o Mário falou? Eu tava na hora. Ele perguntou se era médico. Isso, exatamente. Perguntou se era médico, porque a letra é daquele jeito. Mas tudo bem, vida que segue. E vamos seguindo. Fadu, e assim, qual que é a tecnologia, o que você viu lá atrás, que você vê hoje, que mais te encanta? O áudio. O áudio? A possibilidade do áudio, cara. Da captação de áudio. Eu ter aqui, ó, como eu gravar, a gente tá aqui gravar, em qualquer lugar, cara, eu acho que isso é o grande negócio. A possibilidade de eu ter na minha mão isso. Pandemia, a gente fez os alto-falantes todos remotos. A gente fez todos os alto-falantes remotos. Remoto, né? Fizemos remotamente. Mas é a possibilidade de eu poder produzir essa mídia facilmente. Porque eu sei o quanto é difícil. Cara, eu lembro que eu tentei gravar em casa nossa banda. Você cortou muita fita, né? Quando nós gravamos lá com o Mauri, que eu citei, cara, foi lindo, porque ele tinha um estúdio bacana, tudo, tinha a forma da gente gravar, até a bateria, muitas coisas nós fizemos ali eletrônica. Cara, foi demais, foram uns momentos lindos ali pra gente. E eu lembro que nós tentamos fazer em casa. Cara, você tentar fazer em casa uma produção, eu lembro que a gente colocava no aparelho de som, gravava a fita. E depois passava a fita pro lado do play, colocava uma outra fita ali, aí você ia gravar por cima alguma coisa ali, e depois você via que ficava aquele ruído. Aquilo já me deixava, assim, feliz. Já era foda. Só que o resultado final, cara, é muito amador, sabe? Muito amador. E a gente ficava sempre naquela, assim... Putz, precisava do equipamento melhor. O que mais me encanta é essa possibilidade, Fernando. Eu, na minha mão, poder produzir as minhas mídias. Produzir o meu som, a minha comunicação. Isso daí é o que mais me encanta, cara. É essa possibilidade, essa democratização aí que a gente falou. Tem um negócio legal que a gente vai falar, o Mário vai falar de lá, porque eu acho que é importante ele falar, que é interessante. Pode falar daí, Mário, não tem problema, eu acho que capta o áudio. Mas que é a fotografia. Né, Mário? Eu acho que da fotografia que você tirava lá e ia pro laboratório revelar, e hoje? Hoje não tem graça. O dele ficou muito legal, né? Já... Tudo bem. Cara, você ia viajar, o Léo citou, a gente ia viajar, a viagem tá tudo certo, tudo certo. Pô, tô aqui com 36 poses, cara. Você ia ficar uma semana, 36 poses no dia de hoje. 36 poses foi aqui o que o Mário tirou aqui da gente. Esse pequeno pedacinho de que a gente tá fazendo. Eu lembro uma vez que eu fui... A emoção de esperar ficar prontas. E aquelas que não podia ninguém ver, que você tinha que ir lá, né? Na hora pegar a foto. Essa não, salvava truas. Mas eu lembro uma vez, cara, que eu peguei um filme de 24 poses, tudo, e encanei de tirar foto das capas dos discos. Putz, cara, porque era muito caro, né? E a bronca, né? Né? Porque era uma coisa assim, cara. Tem 1 milhão de discos. Você não pode tirar foto da capa do disco, você não pode tirar foto do prato que você tá comendo, cara. Hoje em dia a gente tira foto de tudo, né, cara? Isso de tudo. Qualquer coisinha, você vou tirar foto aqui. O cachorro passou ali, tira foto do cachorro. Tira foto do cachorro. Faz um negocinho, tira foto. Cara. Você vai mandar alguma coisa pra alguém, você não escreve, não. Você tira foto e manda, que é mais prático. É bem isso mesmo. Eu lembro quando a gente também, na infância, quando a gente conseguiu um walkie-talkie com os amigos, cara. A gente lá no prédio tava com o walkie-talkie, nós ficamos com esse walkie-talkie um final de semana. Cara, parecia que o mundo ia acabar. O walkie-talkie era toda hora ali apitando e a gente querendo conversar. É o WhatsApp. Sim. É a evolução, a evolução do walkie-talkie é o WhatsApp. É o WhatsApp. É isso aí, cara. Fadu, e como que você vê o futuro
da comunicação? Acho nesse processo, né? Acho que a gente pode fechar com essa. Que o Fadu tem que pegar a estrada. Então, Já são quase 4 horas. Então, assim, como que você vê o futuro da comunicação nesse tropelo que a gente vive? É porque tá toda hora um negócio diferente, um negócio novo, e é um aplicativo, é uma ferramenta no aplicativo que inova. Você vê o Reel, você vê o TikTok, é um negócio que tá tudo evoluindo. Como que você enxerga o futuro da comunicação nesse mundo louco que a gente tá vivendo? Filtros, guarda isso. Cara, eu tava preparando uma aula com os alunos e eu vi o início do audiovisual. 1895, os irmãos Lumière apresentaram ali na feira de inovação o cinematógrafo. E eles trouxeram o cinematógrafo e alguns malucos, e também considerados malucos, e muita gente falava, aqueles bruxos, aqueles caras lá que mexem com magia negra, não sei o quê, porque ninguém sabia o que eles estavam fazendo dentro daquela sala. Primo do Satanás. Produzindo. Aqui nem os caras fizeram as primeiras transmissões de rádio. O cara, uma onda invisível, cara. Como as primeiras transmissões de rádio, aqui no Brasil, quando foi feita ali em 1922, algumas pessoas passavam atrás da caixa e falavam, de onde que tá vindo essa voz? Ai, meu Deus do céu, tá louco. Aí as pessoas, muitos acreditaram, mas a grande maioria não acreditou. Né? Então aquilo teve que ser produzido, teve que ser inventado, teve que ser filtrado para ser produzido. Beleza. No início do cinema, para que houvesse o primeiro corte de uma cena para outra, aquilo aconteceu em um erro de gravação, onde o cara estava fazendo uma gravação e a pessoa que estava ali acabou a fita e depois ela começou a gravar com a pessoa que estava na cadeira, a pessoa saiu da cadeira e num instante, com o corte, na cena, a pessoa estava sentada na cadeira, de repente, em um instante, não tinha ninguém na cadeira, como se ela tivesse sumido. Falou, peraí, isso é um corte. Então, o primeiro corte surgiu de um defeito de produção. Isso daí, cara, depois de anos do lançamento do cinematógrafo, onde já muita gente já vinha fazendo suas produções ali. Agora, vamos trazer para cá. Hoje em dia, é a mesma coisa que está acontecendo. Quando a gente vê no TikTok ali, a mocinha que faz assim, ela dá um pulo, na hora que ela cai, de repente ela tá com uma roupa, ela muda de roupa. É como se a gente tivesse voltado no início da invenção do cinema de novo. Só que agora, com a possibilidade de muitas pessoas se reinventarem o cinema. Assim como também nós tivemos ali no rádio, aquelas pessoas que estavam lidando com magia negra, de onde que vem essa voz, começaram a produzir conteúdos ali relevantes para aquele meio, e fizeram com que outras pessoas se tornassem especialistas na área. Então foi inventado. Com o podcast, nós estamos vendo como se a gente estivesse no início do século XX. De novo, reinventando o rádio. Com a produção amadora e uma entrega de conteúdo razoável. O futuro que eu vejo é um filtro, onde a gente vai acabar voltando para os meios onde a gente já sabe que as coisas acontecem. Então, um filtro maior com tudo e um formato semelhante ao que a gente fez, só que agora com milhões de pessoas nessa possibilidade de fazer. Assim como nós estamos vendo que o disco volta, o rádio hoje está em baixa. Eu não escuto rádio. Mas o FM está aí, o AM está aí. Cara, isso vai voltar. Assim como o vinil voltou, as fitas, essa produção. Os meios de comunicação estão aí, reinventados. Mas eu acredito que esse filtro vai fazer com que a gente, depois que baixar a poeira, o rádio tradicional volta. Que é o quê? Aquele rádio AM, aquela informação, aquela pessoa de respeito como âncora, onde a pessoa sabe que, peraí, você quer saber a verdade? Ouve o rádio. Eu não tenho mais onde fazer isso. Fake news me atropela todos os dias. Toda hora. E o que eu preciso? De uma pessoa de respeito, de um âncora, assim como um bom comunicador, o Eli Correia, que a gente vê lá em São Paulo. Aqui na cidade a gente tem aí o Valdes, tem o pessoal muito bom. Se a gente vai entender que o porquê do profissional, eu acho que é a valorização do profissional em comunicação, publicidade, o jornalismo, cara, vai voltar com tudo. Se a gente pega uma fase em baixa, ele vai voltar com tudo. Por quê? Eu preciso profissionalizar esse estádio, essa loucura de amadores que estão aí. E o que mais tem é pseudo-jornalista. Olha, loucura de amadores, pode ser o nome do podcast. Pode, loucura de amadores. Acho que o que mais temos hoje são pseudo-jornalistas, pessoas que acham que podem ser jornalistas porque tem um celular na mão. Sim, justamente. Só que aí não tem responsabilidade. Onde a gente volta pro palco de loucos. Não tem responsabilidade. Nenhuma. Mas o palco de louco, tem muito louco pra acompanhar. Isso não vai deixar de existir. Sim. Só que vai ter o cantinho deles. Que eles fiquem quietinhos lá. E aí o que vai acontecer? Como eu disse, o filtro vai fazer com que isso aconteça. Fadu, então você tá colocando censura nas coisas? Não. Você tá limitando a liberdade de expressão? Não.
Liberdade de expressão, cara, não é você denegrir outra pessoa, você acabar com outro. A gente tem um limite, lógico, existe a liberdade de expressão, cada um pode, mas tem que, primeiro, as pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que ela tá falando, não é só porque eu posso falar e pronto, acabou. E tem diferença de limite de liberdade de expressão e liberdade de agressão também, né? Aí eu vou chegar pra você a minha liberdade de expressão. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bomba. Aqui, ó, com 2 elementos eu faço aqui e consigo ter uma bomba. Cara, isso aí é uma coisa que é liberdade de expressão. Tem coisas que você não precisa e não pode falar, cara. Eu acho que ética é o que falta aí pra todos, né? Respeito, ética, responsabilidade, cara, moralidade, né? Então eu acho que assim, pessoas boas sabem o que falar, o que fazer, o que pode e o que não pode falar. O que tá acontecendo é que as pessoas acham que pode tudo, né? Liberdade, libertinagem, né? É alguma coisa assim, muito, né? Então é uma confusão que está acontecendo aí. É uma certa confusão. Né? Então não é porque o microfone está aberto que você está para falar qualquer coisa. Então eu acho que quando baixar a poeira, o filtro da ética vai tomar conta, cara. Assim, uma ética profissional. Estou falando de profissionais. Fala assim, com a chegada de cursos, esse long life learning aí, possibilidades de você fazer cursos online, à distância e tudo mais, a faculdade está em queda. É outra coisa que vai voltar e que vai ser o grande centro, que eu acredito, de busca de estudos para profissionalizar pessoas, cara. Eu preciso de um bom curso, eu preciso me profissionalizar. Então, se você decidiu ser comunicador, faça isso com responsabilidade. Busca se profissionalizar. Eu acho que esse filtro, essa ética vai trazer isso naturalmente, necessariamente. Precisamos disso, né? E assim esperamos que assim aconteça, né? Tomara. Tomara que Deus ouça esse podcast. Podemos seguir para o fim, então? Tem que liberar o Fadu, né? O Fadu tem que rodar o bandeirante ainda. Tem. Boa. Rodar o bandeirante, cara, olha aí, ó. Também os taxistas, o que aconteceu com eles com a chegada do Uber, né? A Kodak, que o pessoal fala muito com isso. As empresas de hotelaria, com o Airbnb, dentre outras coisas aí, né? Então vamos nos preparar, nos profissionalizar pra gente também não ser levado pelo mar das loucuras aí. Pela onda de inovação, né? Inova, quem ficou quem não ficou no tempo vai embora. Pô, muito bom. Fadu, agradecemos a sua presença aqui no Alto Falante. Foi um papo da hora. Se deixassem o Fadu não tivesse que rodar o bandeirante, 6 horas da tarde seria pouco para nós, né? Íamos longe. Ia longe. A gente agradece a sua participação no Alto Falante, foi legal o papo. A gente esperamos que você volte pra gente falar de outros assuntos aí, pra gente poder complementar, né, Léo? Estreia oficial do Alto Falante, né? Que o outro legal. Foi só eu e o Fernando falando nada aqui. Esse foi o primeiro episódio. Cara, olha, eu agradeço muito o Léo, agradeço muito o Fernando, o Mário. E parabenizo vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo diariamente aí em buscar produzir isso que eu disse com respeito, com responsabilidade. Vocês estão como protagonistas desse novo momento que nós vivemos. Parabéns para vocês. Foi um prazer estar aqui. Me chama sempre que eu estou à disposição. Pode deixar. Esse foi o Alto Falante de hoje. Kat, diga tchau para o povo. Tchau, povo. Muito obrigado pela audiência. Mário, muito obrigado pelo suporte de sempre. A gente volta no próximo episódio. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado. Tchau.